Pois bem, então vamos lá. Êxodo 14, do versículo 13 ao 15. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar, mas mantenha a sua Bíblia aberta, tá legal? Pai, desejamos de todo o coração receber esta ministração graciosa e poderosa e edificante da tua parte. Fala aos nossos corações, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, vamos pensar sobre esse tema. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Tem horas na vida da gente que nos encontramos diante de situações e realidades onde a gente para e se pergunta: o que fazer? E a única resposta que ouvimos é essa: não sei o que fazer, não sabemos o que fazer. Mas esse não é um privilégio só nosso. O povo de Israel também viveu essa encruzilhada. Eles saíram do cativeiro egípcio, deram poucas caminhadas pelo deserto, eles estão verdes, eles estão começando a peregrinação pelo deserto agora, e eles já se encontram diante de um desafio monumental, um desafio gigantesco, porque nessa caminhada eles dão em frente ao Mar Vermelho, e eles não podem voltar, porque Faraó arrependeu-se de ter liberados e está vindo para torná-los escravos de novo. Não dá para eles pegarem para a direita nem para a esquerda, porque não era um ambiente propício para a caminhada de crianças, de bois, de vacas, de cordeiros, de bezerros, porque haviam dunas de areia para a direita e para a esquerda. O que fazer nessa hora? Qual atitude tomar nesta hora? Como reagir diante disso? Eles não sabiam, e muitas vezes é assim que a gente se encontra também. Mas eu penso que esse texto aqui, de Êxodo capítulo 14, nos oferece algumas respostas sobre o que fazer quando não se sabe o que fazer. Então, em primeiro lugar, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Não se esqueça do plano de Deus. Não se esqueça do plano de Deus. Em outras palavras, confie no plano de Deus. Olha o versículo 1. Me acompanhe no texto, porque aí a história vai clareando. Versículo 1 ao 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de enfronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Prestou atenção? O povo de Israel está em frente ao mar. O povo de Israel está com medo, porque Faraó está vindo no encalço deles. Eles temem a realidade da morte, mas não era para eles terem reagido assim. Por que não era para eles terem reagido assim? Porque Deus de antemão contou para o povo de Israel os detalhes do seu plano. Faraó vir atrás deles. Eles
pararem em frente ao mar não era uma novidade. Por que não era uma novidade? Porque Deus tinha dito que assim era necessário. Deus disse no versículo 2, olha, vocês vão acampar entre Piairote, defronte de Piairote, entre Migdol e o mar. Vocês vão se acampar ali. É a primeira cena. Segunda cena, Faraó, quando souber que vocês estão acampados aí, ele vai chegar à seguinte conclusão: gente, o povo de Israel está desorientado no deserto, eles estão perdidos, não sabem o que fazer. Segunda cena. Terceira cena, eu vou endurecer o coração de Faraó, e aí ele vai perseguir vocês, e nessa perseguição de Faraó a vocês, eu serei glorificado e todos saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram, o povo de Israel. Queridos, já parou para pensar que às vezes nós sabemos que algo vai acontecer, mas quando acontece a gente se desespera? Seria como alguém convidar você para uma viagem, falar bem assim: olha, na altura do quilômetro 50, nós vamos enfrentar uma grandiosa tempestade. Tempestade de granizo, a cerração vai ser muito grande, a travessia vai ser muito perigosa, mas tem de bom ânimo, porque nós vamos sair são e salvos dessa tempestade. Aí a pessoa vai tranquilo, quilômetro 10 tranquilo, quilômetro 20 tranquilo. Quando chega na altura do quilômetro 50, que a tempestade vem, a pessoa desespera. Não, mas por que você está desesperado? Eu não te falei antes que ia ser assim? Calma, isso faz parte do programa, faz parte da viagem, faz parte do pacote do turismo, relaxa. E a pessoa não consegue relaxar, é o povo de Israel. Deus chama eles, conversa com eles, dizem: olha, vai acontecer assim, assim, assim e assim. Só que na hora que acontece eles se desesperam. Queridos, o que nós precisamos aprender com isso é que na hora da crise, na hora do arroxo, na hora do funil, na hora do cinto que está nos sufocando, nós precisamos entender que Deus tem um plano no meio disso tudo. Deus não engana os seus filhos. Deus, na sua palavra, diz que no mundo teremos aflições. Na palavra de Deus há a possibilidade de passar pelo vale da sombra e da morte. Na palavra de Deus há a possibilidade de que, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as vacas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. A Bíblia aponta para nós a possibilidade do sofrimento, só que na hora que chega o vale da sombra da morte, o problema, a dor, a enfermidade, a crise, as pessoas se desesperam e dizem: cadê Deus? Como se Deus não tivesse de antemão avisado que isso faz parte do script e do programa. Querido, não se esqueça do sol quando você estiver em meio à noite. Não se esqueça do significado da paz quando você estiver em meio à guerra. Não se esqueça da saúde quando você estiver na doença. Não se esqueça do doce quando o seu paladar sentir o amargo. E por fim, não se esqueça do plano de Deus quando tudo aparentemente estiver dando errado. Deus estará no controle. Deus estará governando a nossa história. Deus estará como escritor nos bastidores. Deus estará ao nosso lado. Não se esqueça do plano de Deus. Em segundo lugar, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Não se apresse a decretar o fim. Não se apresse a decretar o fim. Olha os versículos 11 e 12.
O povo de Israel, eles se apressam a decretar o fim mesmo tendo Deus oferecido a eles um plano. Versículo 11, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Quando eles chegam diante do Mar Vermelho, Faraó no encalço deles, a conclusão a que eles chegam é: vai faltar sepulcros. Ou não tinha sepulcros lá no deserto, lá no Egito? Você nos tirou de lá, Moisés, para morrermos aqui. Olha a imagem deles quando o problema chega. A imagem é cemitério, sepulcro, morte, plano funerário, Parque da Paz, Jardim da Paz, ônibus para o traslado, coroa de flores, vela sendo acesa, só ideia de morte. Tem gente que, diante de uma enfermidade, logo se apressa a decretar o fim da vida. Contei hoje aqui pela manhã de um sujeito que estava sentindo um problema no estômago, um mal-estar, uma coisa horrível, muita diarreia constante, e daí então ele procurou o médico para ver o que era aquilo. O médico então passou uma bateria de exames, e ele fez todos os exames, estava esperando, aí procurou o pastor da igreja dele, disse: pastor, estou preocupado. Lá no fundo eu desconfio que seja câncer. Estou achando que eu estou com câncer no estômago, pastor. Já estou começando a me preparar já, porque a vida é isso mesmo, né? Não aqui de passagem, para morrer. Aí o cara já começa a alimentar, sabe? Morte, 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 morte. Aí ele volta então com os exames para o médico. Coloca na mesa do médico, o médico começa a olhar os exames, olhar para a cara do sujeito, do paciente, fazer aquela cara assim de quem comeu e não gostou. Aí olha de novo, passa um, outro. Fala: rapaz, sabe qual é o seu caso? Você está cheio de vermes. Você já pensou nisso? O cara pensando que é câncer, estava cheio de vermes. Calma, irmão. Porque pensar em câncer, você pode ser verme, não é? Não podemos apressar a decretar o fim. Qualquer crise no casamento, a primeira palavra que vem é divórcio. Vamos me divorciar de você, não aguento mais. Calma. Comete um pecado e diz: acabou meu ministério, acabou o chamado de Deus na minha vida. Não! Aquilo que você pensa que é um ponto final, na perspectiva de Deus é só uma vírgula, aleluia. É só uma vírgula, a história vai continuar em nome de Jesus. Então o que fazer quando não se sabe o que fazer? Não se apresse a decretar o fim. Terceiro lugar, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Aproprie-se da paz celestial. Versículo 13, olha a resposta de Moisés ao povo, desesperado, ensandecido, enlouquecido. Moisés diz ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Não temais, aquietai-vos. O que a gente tem que fazer quando a má notícia chega? Quando o problema bate a porta? Quando o céu se fecha numa tempestade com relâmpagos e trovões? Quando as pedradas vêm, nós precisamos aquietar-nos. Não em nós mesmos, devemos aquietar-nos em Deus, porque a paz verdadeira, genuína, permanente, não vem de nós mesmos,
Não vem quando a gente para e começa a entrar num transe. Pensa agora no verde, aí você pensa no verde. Pensa agora numa lagoa calminha. Pensa agora nos patinhos. Pensa agora nos pássaros voando. Pensa agora nas nuvens passando. É até legalzinho, né, irmã? É até romântico isso. Mas não é por aí que vem a paz, não. A paz que traz quietude, que faz a nossa alma adormecer como uma criança adormece nos braços da mãe. Essa paz vem do relacionamento com Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz para todas as situações, ela vem de Jesus. Irmãos, tem gente que tem sempre a mesma reação diante de todos os problemas. Problema financeiro, problema conjugal, problema na saúde, problema de que ordem for, é sempre a mesma reação. Qual seja? Desespero. Ai, meu Deus, e agora? E aí vai para o Facebook, e aí vai para o YouTube, e aí vai para o WhatsApp, e aí põe o mundo todo à véspera da grande notícia de que a morte chegou. Aí depois descobre que era só verme. Mas é sempre o mesmo desespero. Bateu o carro, desespero. Recurso humano chama, desespero. O patrão diz assim, preciso conversar com você. O cara diz, já começa a tremer a mão, começa a tremer a perna. Ele nunca pensa que é para um aumento de salário. Irmão, eu vou falar uma coisa para você, até uma heresia o que eu vou falar. Mas quando falta fé, você devia pelo menos ter pensamento positivo. Quando falta confiança em Deus, pelo menos pensamento positivo. Vai aumentar meu salário, forma um sambinha, um rock, um trash, vai aumentar meu salário. Mas para de viver sempre a notícia das piores coisas. Tem gente para quem todo problema é sempre uma novidade. Todo problema é sempre inédito. Um dia desse uma mãe me falou bem assim, pastor, é impressionante, mas toda vez que os meus filhos adoecem, eu penso que eles vão morrer. Falei, cruz credo. Dá uma febrezinha, eu já começo, meu Deus, vai morrer. Aí leva o menino para o médico, aí volta, outro dia o menino entra numa diarreia, tem dois meninos, essa mãe tem 2 meninos, aí começa a dar diarreia, diz, ai meu Deus, é assim, dizem que criança e velho morre ou de queda ou de diarreia, ai morreu esse menino, umas loucuras. Descansa o coração em Deus, aprenda a assoviar, querido, começa a adorar a Deus, começa a cantar. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Aproprie-se da paz celestial. Em quarto lugar, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Siga marchando. Irmão, isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse texto, é isso. Versículo 15. O povo entra em desespero, chega junto de Moisés, diz, Moisés, arruma uma solução para nós. E aí então, versículo 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha que interessante. Queridos, nós devemos orar, mas nós também devemos marchar. E Deus diz aqui, Moisés, por que clamas a mim? Não, Moisés, agora não é hora de orar. Eu já te dei um plano lá atrás, não sei por que você quer orar agora. Eu não já dei o plano? Versículo 1 ao versículo 4, eu não falei tudo que eu vou fazer? Eu não já te dei o trailer, a sinopse da situação? Por que você está orando agora? Não precisa orar. Eu quero que você marche. Eu quero que você vá para dentro desse mar. Eu quero abrir um caminho para você e para o povo de Israel, aonde não se pode fazer caminho. Diga ao povo que marche. Nós devemos marchar, queridos. A crise veio, as lágrimas encheram os olhos, os problemas estão agudos, você está num transe emocional terrível. Não pare!
Não vá para a rede, não se jogue na cama, não abrace o seu travesseiro, não feche as cortinas, não impeça que os raios do sol entrem dentro do seu quarto. Sabe por quê? Porque quando nós marchamos, a crise perde território para nós. Você começa a marchar, a crise tem que recuar. Você começa a marchar, os problemas têm que recuar. Você começa a ir, as dificuldades têm que abrir ala para você passar. É assim com a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não pode ficar na retranca, não pode ficar na retaguarda. O Senhor Jesus disse para a igreja o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não resistirão ao avanço da igreja. A igreja vai avançando, a igreja vai tomando territórios, a igreja vai pregando o evangelho, a igreja vai falando sobre a cruz, a igreja vai anunciando a ressurreição, e o reino das trevas vai recuando. Assim é na sua vida. Dá um passo adiante, dá 2 passos para que o problema recue. Você deve marchar para encontrar logo à frente a solução. Não adianta ficar parado. Não adianta falar com o mundo assim: ei, para mundo, roda gigante da vida, pare. Problemas, eu quero só um tempo. Não, o mundo não para. A engrenagem não para, a vida continua acontecendo, o trânsito continua a fluir, as pessoas continuam a conversar, o comércio continua a se agitar, e você não pode ficar parado. Irmãos, eu sou apaixonado com as obras de Aleijadinho, lá em Congonhas, em Minas Gerais. Você vai até Congonhas e você então vê as esculturas que Aleijadinho fez. Querido, quanto mais perto você chega daquelas esculturas, daquela obra de arte, mais você vê os detalhes, a precisão com que Aleijadinho ia esculpindo os profetas. E daí alguém pode pensar assim: a vida foi muito fácil para Aleijadinho. O que muitos não sabem é que quando Aleijadinho esculpiu os profetas, as suas 2 mãos estavam sendo carcomidas pela lepra. E ele tinha que enrolar o formão, seu instrumento de trabalho, com as gases, e daí então ele ia trabalhando lentamente, mas ele não parou de marchar, nem quando a lepra estava destruindo com as suas mãos. Eu preguei em Carandaí uma vez. Essa igreja ainda estava sob a liderança do pastor João Lizardo. Quando fui pregar, ele, um homem loiro, já na casa dos seus 60 anos, eu creio, bem magrinho, ele se apoiava no púlpito durante todo o momento da liturgia, e enquanto ele se apoiava ali, eu ficava pensando: meu Deus, esse homem está sendo destruído por um câncer. Ele estava com um câncer no estômago, ele já estava bem fraco, mas ele não aceitava ficar em casa, ele não aceitava dar espaço para a crise. Ele mesmo em meio à crise, ele seguia marchando, ele seguia trabalhando, ele seguia honrando a Deus, ele seguia tocando o trabalho, que a ideia dele era que a morte me ache enquanto eu trabalho para o meu Senhor. Olha que lindo, não é? Que a morte venha enquanto eu ainda estou dando frutos. Queridos, a gente não pode desistir, a gente não pode pensar que uma enfermidade chegou, algo deu errado, acabou a vida. Não, levante a cabeça. E outra coisa, se você esperar para marchar, vou esperar para marchar no dia em que a vida se ajeitar para mim, você nunca vai marchar. Não espere a vida se ajeitar para você marchar, marche para a vida se ajeitar. Não espere os problemas se resolverem para você marchar. Marche para os problemas se resolverem. Para de ficar com estas questões filosóficas: Deus, e por quê? Mas eu, logo eu. Vamos viver a vida. Vamos olhá-la com os olhos de Jesus. Vamos dar todo dia passo
passo e passo, e vamos levar a obra do Senhor adiante, todos os dias, para a sua glória e para o seu louvor. E eu encerro, em quinto e último lugar, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Espere grandes intervenções de Deus. Intervenções inéditas. Olha, queridos, o que o povo de Israel provou em meio àquela crise. Primeira intervenção de Deus, a separação pelas nuvens. Versículo 19 e 20. Veja que havia uma nuvem, uma coluna de nuvem que ia à frente do exército de Israel. Só que quando o exército de Faraó estava vindo ao encontro do exército do povo de Deus, essa coluna de nuvem se retirou da frente e veio para trás do último israelita que estava caminhando. O que aconteceu? Essa coluna de nuvem passou a ter uma dupla função. Primeiro, essa coluna de nuvem tornou-se um farol, um holofote, uma luz, um clarão que ia abrindo o caminho do povo de Israel. Enquanto que para Faraó e o seu exército, essa coluna de nuvem tornou-se uma escuridão, tornou-se um bloqueio visual, tornou-se em negras trevas, vamos colocar assim. Olha a intervenção de Deus, para que Faraó não alcançasse o povo de Israel, para que Faraó não destruísse o povo de Israel. Mas ainda há uma segunda intervenção de Deus, o mar se abre. Olha o versículo 21 e o versículo 22. As águas do mar foram divididas, e as águas tornaram-se como muros, um muro à direita e um muro à esquerda, muro de água, muros de águas, e o povo de Israel então passa por ali. E a última intervenção, olhando aqui para esse texto, é a destruição dos inimigos. O faraó achou que podia também passar pelo caminho de Deus. Só para abrir o mar, vamos passar por esse túnel, vamos entrar nessa. Só que quando o faraó entra com os seus soldados, a roda dos carros deles são emperradas, eles não conseguem avançar contra o povo e nem atravessar o mar. Quando o último israelita passa, Moisés então levanta as mãos e o mar se fecha, destruindo, engolindo, afogando Faraó com seus cavaleiros. Sabe qual é uma conclusão óbvia que a gente tem que ter diante destas intervenções de Deus? É que sem essa crise, sem esse problema, sem essa perseguição, Israel jamais teria essa experiência com Deus. A nuvem não tornaria-se esse clarão para Israel e essa escuridade para os egípcios. Se eles não tivessem nesta crise, o mar vermelho não se abriria. Se eles não tivessem sido perseguidos, Faraó com os seus homens não seriam destruídos desta forma. Onde é que eu quero chegar? De que modo eu quero concluir esse ponto? Eu quero dizer a você que o seu problema, a sua crise, a sua dificuldade, nada mais é do que matéria-prima para Deus fazer o milagre. Se você está em crise, sem saber o que fazer, você está a ponto de receber a intervenção de Deus. Aleluia. Eu quero que você fique em pé e eu quero orar por sua vida. Você que diz assim, pastor, é comigo. Eu não sei o que fazer. Eu só sei que está doendo, eu só sei que eu tenho um problema, eu só sei que eu tenho uma crise, eu só sei que eu tenho uma dificuldade. Mas o que eu devo fazer? Eu quero orar por sua vida.
Porque embora muitas vezes eu e você não saibamos, o nosso Deus sabe todas as coisas. E Ele pode hoje clarear a sua mente, pode hoje apontar uma solução, pode hoje trazer um milagre sobre a sua vida e abrir um caminho no meio do mar para você passar, em nome de Jesus. Mas eu quero te convidar aqui à frente. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Vem aqui, porque Deus sabe o que a gente pode fazer. Pode chegar, pode vir. Nós podemos contar com Deus. Nós podemos contar com Deus. Queridos, Deus sabe todas as coisas. Isso é bom demais. Porque quando eu não sei o que fazer, eu olho para quem sabe. Eu olho para aquele que é onisciente. Quando eu não sei se devo tomar a direita ou a esquerda, Deus sabe. E Ele sopra ao nosso coração e ao nosso ouvido dizendo, vai para a direita ou vai para a esquerda. Ou fique parado, ou dê 3 passos agora. Rompa, siga marchando, não desista. Pai bendito, obrigado por nesta noite, Pai, vir ao nosso encontro, Deus, com esta palavra de consolo, de edificação, de encorajamento. Pai, tantas vezes nós nos encontramos diante de situações em que nós não sabemos o que fazer, infelizmente. Mas isso também, Deus, por um outro lado, é uma das maiores virtudes que podemos ter, a da dependência, a da humildade, e a de dizer ao Senhor, Deus, por favor, me ajuda, me socorra, entra com a tua providência, abra o mar, segura os inimigos, faça com que essa nuvem lance um clarão sobre a minha vida e sobre a minha história. Pai bendito, nós sabemos o que o Senhor fez na cruz em nosso lugar, sabemos que ali o teu Filho morreu para nos salvar, sabemos que ali os nossos pecados foram cravados, e ali, daquele juízo que o Senhor derramou sobre Jesus, nós saímos sem nenhuma condenação. Te adoramos por isso, Pai. Te exaltamos por isso, Pai. E é nesta confiança e nesta certeza do Teu amor que nós podemos agora, Pai, agora, descansar, aquietar, sossegar e experimentar o milagre da Tua parte. Olha para esta mulher, meu Deus, olha para aquela jovem, olha aquele moço ali, Deus, olha aquele homem, traz sobre ele, Deus, uma resposta graciosa, a de que o fim ainda não chegou. Pai bendito, que estes meus irmãos queridos saiam daqui hoje, Deus, com a alma sossegada no Senhor, experimentando da paz que excede todo entendimento, mas também, Deus, que eles saiam daqui hoje com a certeza de que o Senhor interviu por meio desta oração, a de que o Senhor está agindo por meio da fé, a de que o Senhor contempla, meu Deus, a situação deles, e que o Senhor, Pai, age não por meio do desespero, mas por meio da fé, não por meio do escândalo, mas por meio da confiança, não por meio, meu Deus, dos gritos, mas por meio, meu Deus, do descansar em Ti. Traz, meu Deus, essa quietude para os casais, para as famílias que aqui estão, e eu oro assim,
os abençoando, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém.